Sejam muito bem-vindos aqui, amados, à aula 5 sobre o Sistema Único de Assistência Social. Nessa aula, o nosso foco é o Conselho Nacional de Assistência Social. Afinal, quem é esse tal Conselho Nacional de Assistência Social? O que ele come? Aonde ele dorme? Né? Como é que ele vive? Sexta-feira no Globo Repórter. Não vai ficar pro Globo Repórter não. Vamos ver agora mesmo esse tal Conselho Nacional de Assistência Social. Mas antes da gente ir para essa respectiva aula, que é uma aula muito importante, certeza absoluta, uma questão vai cair sobre o Conselho Nacional de Assistência Social na sua prova, porque ele está expresso, esse título está expresso no seu edital, né? Então, se está expresso e ainda pela importância que ele tem dentro do Sistema Único de Assistência Social, obviamente há uma grande possibilidade dele cair na sua prova, né? Eu realmente acredito que uma questão vem sobre esse conselho aí na sua prova. Mas antes da gente ir para a aula propriamente dito, eu gostaria de te dar um aviso. Logo aqui abaixo na descrição do vídeo, você tem aí três links. O link número 1 é o link com o material em PDF de apoio a essa aula aqui que nós estamos estudando. É um material com a teoria que nós vamos ver e com os exercícios que nós vamos responder. Está no link número 1 aqui na descrição do vídeo. No link número 2, nós temos aí uma playlist com videoaulas gratuitas voltadas aí para o concurso específico da SEDEST-MID, né, do Distrito Federal. Tá? Então, link número 2, uma playlist com videoaulas gratuitas. E o link número 3, nós temos aí o link para o curso completo voltado aí para a SEDEST-MID de conhecimentos específicos, tá? De conhecimento específico voltado para a SEDEST-MID. Quer saber o que será ministrado? Clica lá no link 3 e aí você vai ter informações sobre o curso completo voltado aí para este concurso. Link número 3. Não deixa de clicar no link número 3 para você ter informações de como que está o curso completo, valores, e é um valor irrisório, né? Bastante tranquilo de pagar, mas vai lá e dá uma olhada direitinho e caso se interesse, né, venha fazer o curso completo conosco. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos iniciar os nossos trabalhos. Conselho Nacional de Assistência Social. Na verdade, o seu edital ele pede sobre o Conselho Nacional de Assistência Social. Porém, a primeira coisa que nós temos que saber é que este conselho ele não é único. Isso significa que existe vários conselhos de assistência social, né? Por quê? Porque a assistência social, como nós vimos anteriormente, ela é descentralizada. Se ela é descentralizada, os conselhos de assistência social seguem a mesma estrutura. Então, eles também são descentralizados. Isso significa, então, que nós temos um Conselho Nacional de Assistência Social, mas nós também temos os Conselhos Municipais de Assistência Social, ou seja, nós temos mais de 5 mil municípios em nosso país, 5.400, lá vai porrada, salvo engano, né? Municípios em nosso país. Esses municípios, cada um deles tem o seu respectivo... tem aí o seu respectivo Conselho Municipal de Assistência Social. Nós temos ainda 26 estados em nosso país, não é? Cada estado tem o seu respectivo Conselho de Assistência Social. E o Distrito Federal, que também tem o seu Conselho de Assistência Social. Então, quando nós falamos sobre conselhos de forma geral, nós temos que lembrar dessa estrutura inicial. Essa estrutura inicial, inclusive, ela é citada, ela é organizada, ela é determinada pela Lei Orgânica de Assistência Social, a LOAS, né? A Lei 8.742 de 93. Essa lei é que determina a criação do conselho e que organiza os elementos primordiais sobre esse respectivo conselho, né? Então ela começa dizendo pra gente lá no artigo 16, né? Ela começa dizendo assim pra gente, olha que lindo, vem aí comigo no material. Ela fala, olha, nós temos estes conselhos de assistência social. Então nós temos esses respectivos conselhos de assistência social. Quais? O Conselho Nacional, então só um Conselho Nacional.
né? Nós temos os conselhos estaduais, ou seja, 26 conselhos estaduais, são 26 estados, 26 conselhos estaduais, né? E o Conselho de Assistência Social do Distrito Federal, nós temos só um Distrito Federal no Brasil, né? Então isso significa que existe apenas um conselho para o Distrito Federal, né? E os conselhos municipais. Nós temos mais de 5.000 municípios, cada município terá ali o seu respectivo conselho municipal de assistência social, fazendo então cumprir a ordem maior, que é a descentralização da assistência social, né? E aí no artigo 16 ele começa afirmando algumas características de todos os conselhos de assistência social. Então preste atenção. O examinador colocou no seu edital o título Conselho Nacional de Assistência Social. E aí vai a pergunta, ele pode cobrar uma pergunta sobre o Conselho de Assistência Social do Distrito Federal? A resposta é sim, ele pode cobrar. Mas ele só pode cobrar essa pergunta conforme aquela própria base jurídica que ele nos oferece. Ou seja, pela Lei Orgânica da Assistência Social, pelo Plano Nacional de Assistência Social, dentro das regras jurídicas que ele está. Então, essas regras que nós vamos ver agora, nesse primeiro momento, se aplica a todos os conselhos, seja ele o nacional, seja o estadual, seja o municipal do DF, né? Dentro, obviamente, da sua respectiva área geográfica, dentro do seu respectiva, vamos usar um termo jurídico, dentro da sua respectiva jurisdição, né? Então, dentro desse contexto, você terá uma estrutura igual para todos eles. O que esses conselhos são? Entre eles, o Conselho Nacional de Assistência Social do DF dos municípios. O que eles são? Primeiro, eles são instâncias deliberativas. Traduzindo, eles deliberam. Eles tomam decisão, tá? E eu vou ser muito claro em relação a isso. Muito claro para você entender. Quem manda? Resposta: conselho. Quem manda no âmbito nacional? O Conselho Nacional de Assistência Social. Quem manda no âmbito de Minas Gerais? O Conselho Estadual de Assistência Social de Minas Gerais. Quem manda no âmbito de Tuntum do Maranhão? O Conselho Municipal de Tuntum do Maranhão. Porque quem manda é o Conselho. E por que eu estou afirmando isso? Porque ele é a instância deliberativa mor dentro da sua respectiva área de atuação. Isso significa que o Conselho de Assistência Social, ele é muito, muito, muito poderoso dentro da assistência social. É porque a maioria dos brasileiros não entendem como é que funciona a organização administrativa de nosso país, né? Nós percebemos lá que existem os 3 poderes, beleza? Poder executivo, legislativo e judiciário, né? E aí a gente pensa no executivo, e aí fala, o executivo tem lá o presidente da república, o governador, os ministérios, as secretarias, e são esses que mandam dentro da organização governamental. Errado, porque como o nome diz, eles são executivos, eles executam aquelas ações, eles executam determinações dadas pelo legislativo mediante o processo legislativo, ou seja, mediante a criação da lei, mas eles também executam aquelas deliberações tomadas pelos respectivos conselhos de cada área. Traduzindo, existe um Conselho Nacional de Saúde que tem poder de decisão no campo da saúde. E essa decisão, em regra, tem que ser cumprida, desde que ela não fira uma lei, desde que ela não seja contra uma lei, ela tem que ser cumprida. Então existe o Conselho Nacional de Previdência Social, que cria ali deliberações, que tem poder deliberativo. Então essa deliberação tem que ser cumprida, desde que não seja contrário ao processo legal, né? Então na assistência social não é diferente. Existe o Conselho de Assistência Social em todos os seus âmbitos, né? Esse Conselho de Assistência Social é quem delibera sobre assistência social. E essas deliberações, elas precisam ser cumpridas. E quem executa essas deliberações é o respectivo poder executivo. É ele que executa a decisão do respectivo conselho. Então o conselho é aquele que tem, de uma forma bastante didática para você entender, o poder mor
da sua área de atuação. Então, no caso da assistência social, o Conselho de Assistência Social tem um poder maior em assistência social. Daí esse poder é representado mediante um processo legal, que eu queria muito que você anotasse essa palavra, que certeza você já ouviu ela algumas vezes, uma tal de resolução. Quando um conselho estabelece uma resolução, ele está deliberando. E ao deliberar, ele diz, cumpra-se, cumpra-se. E todos aqueles que atuam naquela área têm que cumprir. Então, o Conselho Nacional de Assistência Social, quando tem uma resolução de assistência social, ele está dizendo, cumpra-se. Desde que essa resolução não vá contra as leis, que aí vem do Poder Legislativo, é maior do que ele, desde que elas não vá contra essas leis, esse conselho tem que fazer, tem que determinar. Ele determina e aí se cumpre. E isso é mediante uma resolução. É a principal forma disso acontecer, né? É o processo da resolução. Ele cria um documento chamado resolução, o conselho aprova, aquilo ali passa a ter vigor, passa a ter que ser cumprido, né? E aí, obviamente, os respectivos prefeitos, os respectivos governadores, o próprio presidente da República, né, em tese, precisa fazer cumprir aquilo que a resolução foi estabelecida pelo conselho, porque o conselho tem um poder maior sobre aquela determinada ação. Eu acho que eu fui claro. Né? Então, quando eu penso sobre conselhos, a primeira coisa que tem que vir à nossa mente, eles são deliberativos. São eles que mandam, eles que deliberam sobre a sua área de atuação. No caso aqui, a assistência social. Perfeito? Tranquilo? Esses conselhos são de caráter permanente. Bastante simples. Isso significa que eles não são temporários, né? Essa palavra permanente é uma das formas de garantir que a assistência social seja uma política, e não meramente uma política de um determinado governo, mas política de Estado, porque ela é determinada pela Constituição Federal. Né? Então, o Estado brasileiro não irá deixar de exercer atividades de assistência social, porque a própria Constituição determina, a Lei Orgânica da Assistência Social determina, e ainda diz que isso é de caráter permanente, né? Isso é de caráter permanente. Então, de caráter permanente. Então, bastante simples. Quando a gente fala esses conselhos, eles são de caráter permanente. Eles são de caráter permanente. Eu vou dar um exemplo atual, né? Vou dar um exemplo atual. O governo do presidente Jair Bolsonaro, ele determinou aos ministros escolhidos, né? Ainda, ele assume dia 1º de janeiro, né? Mas ele determinou que houvesse uma análise sobre as suas respectivas pastas. E dentro dessas análises, um dos pedidos foi analisar os respectivos conselhos, né? E essa análise desses respectivos conselhos, ele diz, olha, a possibilidade de fechar alguns conselhos, né? Ou até mesmo a possibilidade de reduzir o tamanho desses conselhos, ou seja, a quantidade dos membros desse conselho, né? Eu posso te afirmar uma coisa, é possível ele fazer isso sim. É possível ele acabar com alguns conselhos, é possível ele sim diminuir a quantidade de membros, reduzir o tamanho de alguns conselhos, isso é possível. Mas em relação à assistência social, isso não é possível, pelo menos de uma forma simples, ou seja, de uma forma executiva. Isso não é possível. Por quê? Porque a assistência social é determinada pela Constituição Federal. Então, para acabar com essa ação de assistência social, ou seja, acabar com o próprio conselho dessa assistência social, é determinado, acabar com essa característica da Constituição Federal, né? E 2, mudar a Lei Orgânica de Assistência Social, que tem que passar pelo próprio Congresso, que não é tão simples assim, né? Então, dentro de um processo como esse, os conselhos de assistência social, eles irão continuar existindo. Né? E eles existem, e eles irão continuar existindo, porque pela própria estrutura organizada desde a Constituição Federal, eles são primordiais dentro de um sistema, e eles são primordiais de uma forma permanente.
Porque nós estamos falando de uma política pública estatal. Nós não estamos falando de uma política de um governo respectivo. Não é historicamente verdade achar que a assistência social é uma característica típica do governo PT, porque não é. A assistência social, ela existe da forma que nós estamos aí de 88 para cá. Eu diria que os primeiros passos dela irão acontecer ainda no governo Collor. Até chegar ao que nós estamos tendo hoje. Então não é um processo de um único partido político, mas sim é um processo de política nacional, de combate à extrema pobreza, à pobreza, de combate ao não cumprimento do direito das pessoas. Então você tem uma situação extremamente importante de manutenção desse sistema. E por conta disso, a Lei Orgânica de Assistência Social diz, olha bem, existem os conselhos, e os conselhos são de caráter permanente, ponto. Para mudar isso, tem que mudar a lei. Simples, perfeito? São de caráter permanente, resumidamente, não são temporários. Expliquei tudo isso para falar para você, não são temporários. Beleza? Isso? Tranquilo? Ok, E aí, eu chego no tópico 3 do material, que é um tópico extremamente importante para fins de prova, porque já caiu bastante em vários concursos, não só da área de assistência social, em vários concursos que cai sistemas de forma geral. E se cai sistemas de forma geral, obviamente que esses sistemas, eles costumam ter conselhos, e esses conselhos costumam ter uma composição paritária, e é sobre isso que nós vamos falar agora. Preste atenção. Composição paritária. Composição paritária. Paritária vem do termo par. Par. Matemática, par. E o que é um par? Um par é todo número, pelo menos até onde eu sei de matemática. Um par é todo número aonde que dividido por 2 dá 2 números iguais desde que inteiros. Isso é um par. Ou seja, se eu falo o seguinte, existe um determinado conselho de assistência social em determinado município, e nesse conselho ele é um colegiado, porque todo conselho é um colegiado. Anote isso. O conselho é um colegiado. Isso significa que tem um conjunto de membros, ele tem um colégio. Este conselho é um colegiado de 8 membros, só um exemplo, município em qualquer lugar desse país, com 8 membros. Ele tem que ser de composição paritária. Isso significa o seguinte, pega esses 8 membros e divide por 2. Vai dar 4, não é isso? Então isso significa que 4 deles terá que vir do governo e os outros 4 terá que vir aí da sociedade civil. Entendeu? Então, paritário significa isso. Um exemplo mais palpável pra gente. Conselho Nacional de Assistência Social. O Conselho Nacional de Assistência Social, ele tem 18 membros. A lei orgânica determina isso. São 18 membros e 18 suplentes. Agora, essa composição deste colegiado deliberativo é uma composição paritária entre governo e sociedade civil. Então, isso significa o quê? A grosso modo, significa que 18 dividido por 2, 9. Então isso significa o seguinte, que 9 desses membros irá vir do governo e os outros 9 irá vir da sociedade civil. Perfeito? Então 9 no âmbito federal vem do governo e 9 da sociedade civil. Então no tópico 3, olha, os conselhos terão uma composição paritária entre governo e sociedade civil. Entre governo e sociedade civil. Essa composição paritária, ela é muito importante para a manutenção da própria estrutura do sistema. Preste atenção no que eu vou falar agora, porque você tem que entender o sistema como um todo, como ele funciona. Eu acabei de falar para você, agorinha, que os conselhos, eles são deliberativos. E eu ainda disse assim, é quem manda. Então, quando o conselho cria uma resolução, delibera,
toma uma decisão, aquela resolução tem que ser cumprida. O governador tem que cumprir, o presidente tem que cumprir. Agora, este poder executivo que foi eleito pela sociedade civil como um todo não pode estar subordinado completamente a esse conselho. Não faz o menor sentido. Esse poder executivo está subordinado completamente a esse conselho. Não faz o menor sentido isso. É por isso que na composição desse conselho, a metade dele vai vir do próprio governo, como um processo de proteção governamental. Então, a metade desse conselho vem do próprio governo. Perfeito? Então, o conselho é todo poderoso? É. Mas a metade da sua composição, neste caso, vem do governo, vem da estrutura governamental. E a outra metade, os outros 9, no caso do Conselho Nacional, isso se aplica a todos os conselhos municipais estaduais, né? Essa regra geral. Mas no caso do Conselho Nacional, os outros 9 vêm da sociedade civil. Sociedade civil, Kennedy, a gente vai entender quem é essa tal sociedade civil de uma forma mais clara, mais precisa, tá? Então esses outros 9 vêm da sociedade civil, traduzindo, daqueles, em regra geral, que de alguma forma ou necessita ou atua com assistência social. E aí você tem uma composição total desse conselho, que quando delibera, terá então essa deliberação, cada um dos membros tem voto, e aí precisa ali as suas respectivas maiorias para poder aprovar uma determinada matéria, né? E essa composição, metade sendo do Estado, né, do governo, e a outra metade da sociedade civil. Isso significa que nós então temos um colegiado deliberativo de composição paritária entre governo e sociedade civil. Vou repetir essa frase. Isso significa que nós temos um colegiado deliberativo de composição paritária entre governo e sociedade civil. Isso é comum a todos os conselhos de assistência social. Beleza isso? Tranquilo? Bom demais? Beleza. Né? E a própria lei orgânica ainda vai dizer que esses respectivos conselhos, preste atenção nessa palavra, eles estão vinculados. Eles estão vinculados. Vinculados a quem? Antes, vamos de uma forma mais prática. O examinador, ele costuma trocar o termo vinculado pelo termo subordinado. O item fica completamente errado. Esse termo de trocar o ponto vinculado por subordinado é um dos peguinhas mais antigos que existem. E ainda o examinador costuma fazer, né? E ainda derruba muita gente. Vinculado é uma coisa, subordinado é outra coisa. Subordinado significa que ele não tem autonomia. Isso é subordinado. Quem é subordinado a alguém não tem autonomia. Agora, quem é vinculado a alguém, ele tem autonomia. Então, os conselhos, eles são vinculados. Eles têm autonomia. Eles têm autonomia. Perfeito? Essa autonomia, né, é dada aos respectivos conselhos. Beleza, então primeira coisa é isso. Segunda coisa é vinculados. Mas vinculados a quem? Eles são vinculados ao órgão do poder executivo específico responsável pela execução da assistência social. Então, de uma forma bastante simples a gente entender. Quando eu falo do Conselho Nacional, ele está vinculado a um ministério. De boa, ministério. Quando eu falo de um conselho estadual, este está vinculado a alguma secretaria estadual. Quando eu falo de um conselho municipal, ele está vinculado a alguma secretaria municipal. Quando eu falo de um conselho do Distrito Federal, ele está vinculado a alguma secretaria do Distrito Federal, que no caso, atualmente, é a CEDEST-MID, pelo menos por enquanto. Não é? Então, é uma secretaria, onde quem está vinculado a ela, o conselho
de Assistência Social do Distrito Federal. Todos os conselhos, eles estão vinculados a uma determinada instituição, um determinado órgão do Poder Executivo, secretarias ou, no caso federal, um ministério. E por que isso? Porque essas secretarias e esses ministérios precisam garantir o funcionamento desses conselhos. Então essas secretarias mantêm a estrutura física desses conselhos. Traduzindo, para que o conselho funcione, ele tem que ter uma sala? Tem que ter cadeiras nessa sala? Tem que ter mesa nessa sala? Tem que ter computador na sala? Tem que ter computador. Tem que ter energia? Tem que ter água? Tem que ter tudo isso. Quem paga? O respectivo órgão a quem o conselho está vinculado. É isso. Ou seja, no caso do Conselho Nacional, quem vai pagar é o Ministério responsável pela assistência social, que até o final de 2018 é o Ministério do Desenvolvimento Social. No início de 2019 em diante, né, será o Ministério da Cidadania. Né, o Ministério da Cidadania. Perfeito? Então, quando a gente fala sobre isso, o Ministério vai ter que bancar essa estrutura. Né? É o Ministério que banca essa estrutura. Perfeito isso? Então, todos estes conselhos eles têm um vínculo a um determinado órgão do respectivo poder executivo a qual ele atua, seja estadual, municipal ou do DF. Beleza isso? Tranquilo? Os conselhos, todos eles estaduais e municipais, devem estar em consonância com as diretrizes e com as conferências, tanto nacional, estadual, municipal e distrital. Deixa eu explicar. Diretrizes e conferência. Conferência é um grande evento que propõe diretrizes para as ações de assistência social. Os conselhos, né, eles estarão ali em consonância com essas diretrizes. E eles aprovam as suas estruturas, as suas ações, o seu orçamento de acordo a essas diretrizes. Né? Porque nós temos uma ação que existe um determinado controle social, ou seja, a sociedade participa de todo esse processo. E isso é feito, em regra geral, mediante o próprio processo de conferências. Mais para frente eu comento melhor isso. O que eu quero que você entenda agora é que os respectivos conselhos, né, eles tomam as suas decisões levando em consideração as diretrizes de assistência social e as conferências de assistência social. É isso que eu quero que você entenda agora. Beleza? Agora, isso que eu falei se aplica a todos os conselhos. Então, se aplica ao Conselho Nacional? Se aplica. Se aplica ao Conselho Municipal? Se aplica a todos. Porém, a Lei Orgânica de Assistência Social, no seu artigo 19, vai ser direcionado ao Conselho Nacional de Assistência Social. Ele vai colocar alguns pontos específicos para esse Conselho Nacional de Assistência Social. Ele vem dizer o seguinte pra gente, olha, esse Conselho Nacional de Assistência Social, ele é um órgão superior de deliberação colegiada. Nós vimos que todos os conselhos são de deliberação colegiada, só que o Conselho Nacional ele é um órgão superior. Afinal, ele é nacional, ele se aplica a todo o país. Então, o termo superior só se aplica ao Conselho Nacional de Assistência Social. É quem manda de forma de forma total. Perfeito? Então, o Conselho Nacional de Assistência Social, ele é um órgão superior. Ele é um órgão superior, né? A ele é vinculado à estrutura do órgão da administração pública federal responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social. Ou seja, quem é esse órgão da administração pública federal responsável pela coordenação da política de assistência social? Resposta, um ministério. Atualmente é um ministério. Kennedy, poderia ser uma secretaria especial vinculada à presidente da República? Poderia, sem maior problema. Mas atualmente é um ministério. A lei orgânica, ela não diz quem é direcionar de forma direcionada. Ela diz, alguém vai ter que assumir a coordenação política da assistência social. Algum órgão federal vai ter que assumir. Quem assumir, né, terá o Conselho Nacional de Assistência Social de forma vinculada a ele. Atualmente, como eu já disse, é o Ministério do Desenvolvimento Social. Né? É este. A partir de 1º de janeiro de 2019, será o Ministério da Cidadania.
né, será o Ministério da Cidadania. Então, 1º de janeiro de 2019, se você estiver assistindo depois de 1º de janeiro, né, é o Ministério da Cidadania, tá? É o Ministério da Cidadania. O regimento interno, que eu vou comentar aqui, do Conselho Nacional de Assistência Social, lá fala Ministério do Desenvolvimento Social. Beleza, só que o regimento interno é uma resolução, né? Quando o Ministério deixa de existir, é óbvio que aquele vínculo a esse Ministério deixa de existir. E aí ele é direcionado a quem? Aí aplica-se ao que a lei diz, ou seja, a lei diz ao órgão da administração pública federal responsável pela política de assistência social. Então isso significa que a partir de 1º de janeiro é o Ministério da Cidadania. Então significa que automaticamente, por determinação legal, mesmo indo contrário que a resolução, porque a resolução não é maior do que a lei, este conselho será vinculado ao Ministério da Cidadania. Se você estiver vendo antes de 2019, será. Se você estiver vendo 1º de janeiro de 2019, é assim, né? Ou seja, o Ministério da Cidadania assume essa estrutura, então ele assume o vínculo a ele do Conselho Nacional de Assistência Social. Beleza isso? Tranquilo? De boa? Cujos membros, preste atenção, no câmbito nacional, a gente está falando do Conselho Nacional, cujos membros são, sublinha essa palavra, nomeados. Nomeados por quem? Por quem? Por quem? Por quem? Por quem? Raimundo Nonato. Não, não é por Raimundo Nonato, não. É pelo presidente da República. Os membros são nomeados pelo senhor presidente da República ou pela senhora presidente da República. Né? É este que nomeia. Como a velha vaca mimosa dizia. O presidente da República nomeia os 18 membros e os seus respectivos suplentes, que nós já vimos isso. Inclusive está lá no tópico 5 isso. Né? Esse Conselho Nacional é composto por 18 membros e seus respectivos suplentes. O presidente da República nomeia. Sabe o que o examinador faz? O examinador troca esse termo nomeação por outros termos. O mais comum é por indicação. Se ele falar a indicação dos membros do Conselho Nacional é realizada pelo presidente da República, o item está errado, porque o presidente da República não faz esse processo de indicação, pelo menos conforme o processo legal. O presidente da República é sua função a nomeação. Kennedy, se o presidente apenas nomeia, quem indica? Aí, é claro, aqueles 9 que representam a sociedade civil são indicados pela sociedade civil. E os outros 9 que representam o governo são indicados pelo governo. Então é óbvio que esses 9 do governo pode ter o dedinho lá do presidente, né? Mas, para fins de prova, o presidente não é o responsável por essa indicação, mas ele é o responsável pela nomeação. Então isso significa que quando sair o nome dos membros do Conselho Nacional de Assistência Social lá no Diário Oficial, nomeado, aquela nomeação terá a assinatura abaixo do presidente da República. Beleza? Então ele nomeia, ele é responsável pela nomeação desses membros do Conselho. De boa isso? Tranquilo? Não esqueça desse ponto. Simples, mas cai muito. Esses 18 membros, eles têm mandato. Ele tem mandato de 2 anos, sendo permitida uma única recondução por igual período. Simples, tá? Uma única recondução por igual período. Amados, uma é uma. Nem precisava do única. Nem precisava. Né? Se o examinador falar uma recondução por igual período, tá certo. Porque uma única é meio que um pleonasmo, né? Não, é uma repetição da mesma coisa. Uma é única. Né? Então é uma recondução por igual período. Agora preste atenção, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente fala em recondução, é necessário que a pessoa esteja no cargo que será reconduzido.
né? Kennedy, se o cara saiu, o cara lá é membro, aí ele ficou 2 anos como membro, aí foi reconduzido, ficou mais 2 anos, aí ele saiu do conselho, ficou 2 anos fora. Ele pode ser reconduzido de novo, amados? Neste caso não é recondução, é uma nova condução. Só existe recondução a partir do momento que você está no cargo. Aí você pode ser reconduzido. É igual reeleição. É igual reeleição. Não é igual reeleição. Por exemplo, exemplo bobo, né? Acabamos de sair de uma eleição, né? De todos os candidatos à presidência da República, por exemplo, nenhum deles eram reeleitos. Todos eles seriam eleitos. Agora, daqui 4 anos, numa nova candidatura à presidência da República, por exemplo, só existe um único possível candidato, nem sei se ele será, mas só existe um único possível candidato que caberá à reeleição. Esse único possível é o atual presidente, ou seja, o Jair Bolsonaro. Né? É o único que será a reeleição. Não, Kennedy, Lula livre. O Lula vai ser solto, ele vai sair candidato. E o Lula pode ser reeleito. Não. O Lula, caso isso aconteça, prove lá a inocência dele, vamos supor que isso aconteça, né? Aí ele sai candidato e ele é eleito, é uma nova eleição e não uma reeleição. Para que você seja reconduzido, você tem que estar no cargo. É básico isso, perfeito? Então, recondução tem que estar no cargo. Uma única recondução. Se o cara saiu e voltou, isso pode acontecer 1000 vezes. O que pode acontecer uma única vez é a recondução. O cara tá no cargo, é o Zé tá lá. Aí o Zé completou seus 2 anos. Ele pode ser reconduzido por mais 2. Simples assim, tá? Simples assim. Perfeito? Só isso. Ah, ele pode ser reconduzido depois? Tá lá 4 anos. Pode ser reconduzido? Não. Não pode ser reconduzido de novo. Não pode. Ele saiu. Passou 2 anos fora. Pode voltar? Pode, porque isso não é recondução. Isso é uma nova condução. De boa isso? Por que eu fico tanto tempo nesses pontos? Porque esses pontos o examinador usa para te confundir. Né? Ele conta lá uma historinha, ele fala, o cara saiu, voltou, aí saiu, voltou de novo, aí as pessoas falam, mas só pode uma única recondução, né? Então cuidado com essas terminologias para você não cair em peguinha trouxa de examinador, perfeito? Então olha bem, ele fala, são 18 membros com mandato de 2 anos, permitida uma recondução, né? Aí ele fala assim, cujos nomes são indicados ao órgão da administração pública federal. Quem? Respectivo ministério. MDS ou Ministério da Cidadania no próximo ano, em 2019 em diante. Né? Serão indicados por quem? Os 9 do governo, por alguém do governo. Os 9 da sociedade civil, pela sociedade civil. Né? E como que isso fica mais claro? Né? Para a gente entender isso, eu vou sair da lei orgânica e dou um pulo lá no regimento do Conselho Nacional de Assistência Social. Kennedy, pode cair o regimento? Não no sentido estrutural, pontual do regimento, mas ele pode cobrar qualquer coisa sobre o Conselho, estando na lei orgânica de assistência social ou não. Por quê? Porque o seu edital ele deixa claro, ele fala Conselho Nacional de Assistência Social. Da onde que ele vai tirar essa pergunta? Obviamente, ele vai tirar ou da lei orgânica de assistência social, ou, pelo menos, do regimento interno do Conselho Nacional de Assistência Social. Porém, o regimento interno ele é grandioso, ele é gigantesco. E a gente não precisa conhecer ele todo, mas alguns elementos dele nós temos que saber. E é exatamente isso que eu trago agora. Este regimento interno está lá na resolução 6 de fevereiro de 2011. Aonde que ele fala o seguinte, olha, o Conselho Nacional de Assistência Social é órgão superior, repete o que a lei fala, de deliberação, ok, colegiado, ok, é um colégio, instituído pela Lei 8.742 de 93, ok, Lei Orgânica de Assistência Social, de caráter permanente, ok, de composição paritária, ok. Olha que lindo, né? Entre governo, composição paritária entre governo e sociedade civil, ok. Aí ele fala, vinculado, ele é vinculado mesmo, não é subordinado, é vinculado a quem? A estrutura do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o MDS. Por que ele fala isso?
Por quê? Porque quando ele foi criado, em 2011, o ministério que estava em vigor era o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Mas nós sabemos que a lei fala ao órgão do Poder Executivo Federal responsável pela política, pela coordenação da política de assistência social. Perfeito? Então, a estrutura do Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome rege-se por esse regimento interno, pelo manual de procedimentos, por suas resoluções, pelas leis que lhe forem aplicadas. Ou seja, o artigo 1º, ele vai citar tudo aquilo que a lei cita, né? Só que a lei deixa mais claro o que é. Aqui ele só cita, né? E aí ele vai dizer, olha, a própria lei, né? A própria lei vai dizer, volta na lei, tá? Isso aqui, no parágrafozinho, tá na resolução. Aí a lei vai dizer, olha, esses 18 membros respectivos suplentes serão escolhidos de acordo com os seguintes critérios. É paritário, já sabemos o que significa. Então, 9 representantes governamentais. 9 representantes da sociedade civil. Até aqui nós vimos. Porém, aqui eu vou acrescentar mais algumas informações. Entre esses 9 representantes do governo, representantes governamentais, é garantido que um deles seja indicado pelos estados brasileiros, ou seja, pelos 26 estados brasileiros. Entraria juntamente a esses o Distrito Federal, mas não está expresso isso na lei. Então, estes esses indicam um membro entre os 9. Perfeito? Tá? Então, os estados indicam um. E os municípios indicam também um. Então, os estados indicam um e os municípios indicam um. Então, resumidamente, você pode entender. Dos 9, 7 do governo federal, 1 dos governos estaduais. Traduzindo, os governadores, os secretários estaduais de assistência social se reúnem e eles escolhem um representante dos estados. Vai representar todos os estados. Né? Dos municípios, um também dos municípios. Significa que os mais de 5 mil municípios, governadores, os prefeitos desses municípios ou secretários municipais de assistência social se reúnem e eles escolhem um, né, para representar todos os municípios brasileiros. Né? Então, é 7 do governo federal, 1 dos estados e 1 dos municípios, na composição entre os 9 do Conselho Nacional de Assistência Social no âmbito do governo. De boa isso? Bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Mas, ele também vai falar que é 9 representantes da sociedade civil. Aí ele fala, dentre representantes dos usuários ou de organizações de usuários, lembre-se aí, usuários, palavra-chave, usuários, ou organizações de usuários, usuários. Aí ele fala, das entidades e organizações, 2, entidades e organizações, 2, isso tá lá na lei orgânica, tá? E de assistência social, e dos trabalhadores do setor de assistência social, 3. Calma aí. Então isso significa que são 9 membros dividido para 3 categorias. Correto? 9 membros dividido para 3. Me ajuda aí na matemática, não sou muito bom nisso não. Mas 9 dividido por 3 dá 3. Então isso significa que 3 desses membros serão representantes dos usuários ou de organizações que representam esses usuários. Mas a palavra-chave é usuários. Usuários é aquele que usa o sistema, é um usuário. Né? É um usuário do serviço. Então, 3 serão representantes de usuários da sociedade civil. Pelo menos deveria ser. Dos usuários. Tá? Outros 3 vai vir para as entidades e organizações de assistência social. Então, 3 usuários, 3 de entidades e organizações da assistência social. E os outros 3 dos trabalhadores em assistência social. Os seus representantes, amém? Amém, Senhor, porque você entrando para a Cedeste Mídia, você é um trabalhador da área de assistência social. Então, você, trabalhador da área de assistência social, tem 3 representantes junto à sociedade civil, junto ao Conselho Nacional. Inclusive, esse representante pode ser você, por que não? Então, 3 para os trabalhadores da área de assistência social.
Kennedy, você tirou isso pela lógica? Em regra foi. Mas para garantir que eu estou certo, é óbvio que eu fui lá no regimento interno para ver como que é essa composição. E o regimento interno lá no seu artigo 4 vai dizer, olha, desses nove, 3 serão representantes dos usuários ou de organizações de usuários. Desses 9, 3 serão representantes de entidades e organizações de assistência social. E desses 9, 3 serão representantes dos trabalhadores. Serão representantes dos trabalhadores. Então lembre, usuários, entidades e organizações e trabalhadores. Usuários, entidades e organizações e trabalhadores. Cada um deles tem 3 membros dentro dos 9 que compõem os 18 do Conselho Nacional de Assistência Social. Entendemos isso? Essa escolha da sociedade civil, a lei vai dizer, né? Tá lá na lei, vai dizer, né? Essa escolha, né? Será em fórum próprio, ou seja, usuários terá um fórum próprio, uma organização própria para a escolha de usuários. As entidades, né, e organizações terão um fórum próprio para a escolha dos 3 para elas, né? E os trabalhadores terão um fórum próprio para escolher os 3 trabalhadores. E este fórum está sobre a fiscalização de ninguém mais, ninguém menos do que o meu, o seu, o nosso queridíssimo e amadíssimo Ministério Público Federal. O Custos Legis brasileiro, o Ministério Público, mais especificamente o ramo do Ministério Público Federal, do Ministério Público da União. Né? Então o Ministério Público Federal, ele acompanha, ele fiscaliza a escolha desses representantes da sociedade civil organizada mediante essa ordem usuários, organizações e entidades e trabalhadores. O Ministério Público Federal organiza isso. Fechou? Tranquilo isso até aqui? Bom demais da conta, né? Mais algumas informações que eu quero tratar sobre você, ainda na lei. Ele fala o seguinte, olha, o Conselho Nacional de Assistência Social, ele, se é um conselho, é um colegiado, tem que ter alguém que preside ele, tem que ter um presidente. Simples. Este presidente é um dos seus integrantes, ou seja, é um dos seus pares, é um entre os 18. Escolhido por quem? Pelos próprios pares. Então, os 18, em reunião, elegem um entre eles para ser o presidente. Então, será um dos seus, entre os seus membros. Este presidente tem mandato como presidente do conselho, não é mandato como membro do conselho. Qual é o mandato dele como membro do conselho? 2 anos. Sendo permitida uma única recondução por igual período. Mas o mandato dele é de 2 anos, sendo permitida uma única recondução. Agora, o mandato de presidente é de 1 ano. Ele assenta na cadeira do presidente por 1 ano apenas. Por 1 ano. Sendo permitida uma única recondução por igual período. Também é uma única recondução por igual período para o presidente do respectivo conselho. Então, o presidente tem mandato de 1 ano, é um dos 18, né? Um dos membros, é um dos 18, e este tem ali um mandato de 1 ano, podendo ser reconduzido uma única vez. Beleza isso? Tranquilo. Né? O Conselho Nacional de Assistência Social, está na lei, contará com uma secretaria executiva. Mas todo e qualquer conselho, todo e qualquer é muito, né? Mas a maioria dos conselhos que eu já vi, olha que eu já estudei muito conselho na minha vida, né? Tem uma secretaria executiva. Por quê? Porque tem que ter alguma orelha seca lá, trabalhando. Olha. Por isso. Né? Porque os conselheiros vão lá, votam e depois vão embora. Eles não fazem lá plantão, eles não trabalham 8 horas por dia. Tu acha que os 18 conselheiros vão lá, trabalham 8 horas por dia no conselho? Não, velho. Eles vão lá, vão para a sessão, votam e vão embora. Eles exercem, recebem os documentos, as informações, estudam onde podem estudar, vão lá, tomam as decisões, votam e vão embora. Alguém tem que ficar lá trabalhando. E quem é que fica trabalhando lá? Uai, servidores, trabalhadores, né? E estes são organizados mediante o que a gente chama de secretaria executiva. Secretaria executiva nada mais é do que as pessoas que fazem funcionar aquilo que o conselho determinou. Então o conselho criou uma resolução, beleza. O conselho determinou a resolução, o presidente assinou, todo mundo assinou, ok.
Manda para quem? Para o secretário. Aí o secretário faz o quê? O secretário segue as regras burocráticas sobre isso, né? Manda para o presidente para poder entrar lá vinculado ao diário oficial, para poder entrar em vigor, né? Assina todos os documentos, organiza pauta, ata. Quem faz isso? Tu acha que são os membros? É óbvio que não. Você tem lá uma estrutura administrativa para isso, essa estrutura administrativa chama Secretaria Executiva. Traduzindo, o Conselho Nacional tem uma Secretaria Executiva. Lembre-se disso. O Conselho Nacional tem uma Secretaria Executiva, né? E aí eu tenho mais uma informação que eu trouxe lá do regimento interno, que é comum cair em prova, por isso que eu trouxe, que é sobre as reuniões do Conselho Nacional de Assistência Social, que diz assim: o Conselho Nacional reúne-se ordinariamente, então eles vão lá ordinariamente, mas também se reúne extraordinariamente. Ordinariamente, está na ordem, está organizado, está lá no calendário. Eles têm que comparecer, é ordinário. É ordinário. Beleza? Está estabelecido. Extraordinariamente, quando precisar. Só quando precisar. Ah, aconteceu um negócio urgente, é extraordinária. Não, terá essa reunião que já está no calendário, é ordinário. Então, olha lá, o Conselho Nacional, esses 18 membros, se reúne ordinariamente, uma vez por mês. Isso, eles vão lá uma vez por mês, esses 18 membros. Pelo menos na reunião. Não estou dizendo que eles não podem ir lá outros dias, mas para se reunir, para deliberar. Lembra que eles são deliberativos? Para deliberar é pelo menos uma vez ao mês. Uma vez ao mês. É ordinário isso. Ordinário. Perfeito isso? Tá? Ordinário. E extraordinariamente, sempre quando convocado. Ou seja, é algo que não estava no gibi, então apareceu algo emergencial, então quando convocado. Convocado por quem? Pelo presidente do Conselho, né? Não é presidente da República, é do Conselho, tá? Presidente do Conselho Nacional de Assistência Social. Ou pelo menos um terço de seus membros. Pelo menos um terço de seus membros. Né? 18 dividido por 3 dá 6, 12, 18, não é isso? Então, pelo menos 6 membros. Traduzindo, 6 dos 18 tem que assinar um documento falando: queremos uma reunião extraordinária. Aí, se os 6 querem, aí terá essa reunião extraordinária. Porque um terço pode convocar essa reunião extraordinária. De boa isso? Então, a reunião extraordinária pode ser convocada pelo presidente ou por um terço dos seus membros, sendo que a ordinária acontece uma vez por mês. Então vai lá uma vez por mês, tá tudo certo? Em regra é isso. Tá? Tudo certo. É por isso que existe a Secretaria Executiva, porque alguém tem que estar lá executivamente, exercendo a ação do dia a dia. Né? Não, isso não são os conselheiros. Perfeito? Secretaria Executiva exerce essa função. Os conselheiros vão lá, votam, deliberam. Eles podem em outros dias estudar a matéria, pegar isso, pegar informação, isso, aquilo, outro. Mas, em regra, eles precisam estar presentes ordinariamente uma vez por mês. De boa, é extraordinariamente convocado por presidente ou por um terço de seus membros. Né? Aí ele fala: observado o prazo preferencial de 13 dias para convocação de reunião. Então, é extraordinária? Vamos convocar 13 dias para essa presença. Que não é muito, não? Não, amados. Você tem que lembrar que é o Conselho Nacional. Tu acha que todo o Conselho Nacional fica em Brasília? Tu acha que todos os membros, os 18 membros, moram em Brasília? É óbvio que não. É Brasil, velho. Brasil. Então tem neguinho do Acre, de Roraima, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, que tem suas vidas. Né? Então é necessário dar um prazo para que essas pessoas estejam aqui presentes. Por isso que ele fala: respeitado, observado o prazo preferencial. Não é obrigatório, mas preferencial de 13 dias para a convocação dessa reunião. Então é extraordinária? Preferencialmente, 13 dias do prazo, do momento da convocação para a reunião. Preferencialmente. Pode acontecer do dia para a noite? Pode, porque ele fala preferencialmente. Ele não obriga o prazo de 13. Ele fala: preferencialmente respeite o prazo. Mas se for muito urgente, pode descumprir o prazo, porque é só preferencialmente. Entendemos essas estruturas sobre o Conselho? Entendemos? Vamos responder exercícios agora sobre o Conselho. Na próxima aula, nós vamos tratar sobre as competências do Conselho, porque aqui eu só falei das suas respectivas estruturas. Na próxima aula, as competências desse Conselho, mas vamos responder os exercícios aqui. Antes de responder os exercícios, lembre-se, aqui na descrição do vídeo existem 3 links. O link número 1 é o link do material em PDF
de apoio para essa aula, né? O link número 2 é o link da playlist com videoaulas gratuitas, né? E o link número 3 é o link para ter acesso a informações do curso completo aí de matérias específicas, só matérias específicas da área de assistência social, voltado aí para o concurso da CEDEST-MID do Distrito Federal. Beleza? Tranquilo? Bom demais. Então, só duas questõezinhas sobre o conselho, onde que eu consigo ampliar, pegar, claro, acredito que eu pego todas as informações, vamos responder elas. Conforme a lei 8.742 de setembro de 93, ou seja, a Lei Orgânica de Assistência Social, o Conselho Nacional de Assistência Social, é uma instância deliberativa do SUAS. É sim, é deliberativa. É sim. De caráter temporário? Não, não é de caráter temporário, é de caráter permanente. Sendo assim, a A está errada. B. Tem sua composição paritária? Tem composição paritária sim. Entre governo e sociedade civil? Correto. Entre governo e sociedade civil. É paritária a composição entre governo e sociedade civil. Né? O item B está correto. Vamos ver as outras só para os encargos de consciência. Né? Nós estamos procurando a correta. Ao meu ver é o item B, mas vamos ver as outras. Está subordinado ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Nunca está subordinado. Ele está vinculado. Né? Vinculado. Conforme o regimento, atualmente é o Ministério do Desenvolvimento, mas como eu disse, a partir de 2019, né, será o Ministério da Cidadania, ou conforme a lei orgânica, que aí eu prefiro essa base, né, ele fala ao órgão público federal responsável pela coordenação da política de assistência social. E aí, quem será a partir de 2019? O Ministério da Cidadania. Perfeito? Então, está subordinado ao Ministério, não é subordinado e sim vinculado a ele. Órgão superior, sim, é um órgão Conselho Nacional que nós estamos falando, né? Sim, mas superior é só o nacional. Todas essas outras regras aqui que nós vimos anteriormente, a B e a C, se aplica aos conselhos estaduais, municipais, DF, se aplica a todos. Mas superior só se aplica ao Conselho Nacional. Só ele é superior. É um órgão superior, verdade, de deliberação, verdade, monocrática. É doido. Monocrática não é não. Né? É órgão superior de deliberação colegiado. É um colégio. Monocrático é uma única pessoa tomando a decisão. Né? Não é um monocrático, nenhum conselho é monocrático. Eles são colegiados. Sendo assim, o item D está errado. E aí fala assim, os membros são indicados pelo presidente da República. Como eu disse, eles não são indicados, eles são nomeados pelo presidente da República. Eles são nomeados pelo presidente da República. 2. Sobre o Conselho Nacional de Assistência Social, julgue os itens. 1. Aqui, ó, preste atenção na diferença das questões. Eu fiz questão de fazer questões assim para você entender. Quando ele fala aqui na questão conforme a lei, ele quer a resposta que esteja na lei. Simples assim. Mas o seu edital, ele pede a parte, Conselho Nacional de Assistência Social. Então ele pode simplesmente perguntar assim, sobre o Conselho Nacional de Assistência Social. Ele não diz a referência, ele não diz de onde que ele está tirando essas informações. Se ele perguntar assim, essa pergunta, ele pode tirar perguntas da lei orgânica, mas também ele pode tirar de outras fontes. Neste caso, a fonte mais confiável que ele tire essas perguntas é o regimento interno do Conselho Nacional, né? Que ele não vai tirar de várias informações do Conselho, muito dificilmente. As principais informações que está lá no regimento eu já trouxe aqui nessa aula para você, né? Então ele pode perguntar assim, se ele perguntar assim, saiba, essa informação não precisa estar na lei, essa informação poderia estar no Conselho, né? No regimento interno do Conselho. Beleza isso? Tranquilo? Então, ó, sobre o Conselho Nacional. 1. É composto por 18 membros e respectivos suplentes com mandato de 2 anos, permitida a recondução por igual período. O item está? Eu quero que julgue os itens. 1, o item está? Isso mesmo. Isso mesmo. O item está errado, amados. Tu abre o teu oi. O item está erradíssimo. Erradíssimo. Porque ele fala, é composto por 18 membros. Quem é 18 membros? É verdade. Respectivo suplente? Sim, tem os respectivos suplentes. É verdade. Com mandato de 2 anos? Verdade também. Tem mandato de 2 anos. Permitida... Permitido o quê? Uma recondução por igual período. O item está falando a recondução por igual período. A recondução por igual período significa várias reconduções, infinitas reconduções. A recondução por igual período não limita a quantidade de recondução.
O item está errado. Por quê? Porque lá fala uma, e ainda usa um pleonasmo, uma única recondução por igual período. Uma única recondução por igual período. Perfeito? O item 1 está errado, não é verdadeiro. Vamos ao item 9. Ao item 2, né? O Conselho Nacional de Assistência Social tem 9 representantes da sociedade civil, incluindo um representante do Estado e um representante dos municípios. Errado, né, amados? Sim, são 9 representantes da sociedade civil, é verdade, mas não existe entre os representantes da sociedade civil um representante do Estado e um representante dos municípios. Na verdade, né, para o item ficar verdadeiro, ele deveria estar assim: o Conselho Nacional tem 9 representantes do governo, incluindo um dos estados e um dos municípios. Um dos estados e um dos municípios é entre os integrantes do governo, e não da sociedade civil, fazendo assim a 2 também está errada. Vamos ao item 3. O Conselho Nacional tem 9 representantes da sociedade civil. Correto. Escolhido em fórum próprio. Correto, um fórum próprio. Nos termos da regulamentação fixada pelo Conselho Nacional e sobre a fiscalização do Conselho Público Federal. Correto. Sendo 3 representantes, ou seja, entre esses 9, 3 representantes dos usuários ou de organizações de usuários de assistência social. O item está certo, né, amado? Certo. Por quê? Porque, olha, entre os 9, está lá no regimento isso de forma expressa. Dos 9, a lei diz, os 9 terá que ter representante dos usuários, terá que ter representante das entidades e organizações de assistência social e terá que ter representante dos trabalhadores. Aí o regimento vem e fala, é 3 para cada, né? Então é 3 para usuários, é isso que ele cita aqui, 3 para usuários, o item está certo. Né? Mas além desses 3, ainda existe os 3 para organizações de assistência social, e existem os outros 3 para os trabalhadores de assistência social. Sendo assim, o item 3 está verdadeiro. Kennedy não citou nem as organizações e entidade de assistência social e nem os trabalhadores. Então tá errado. Não, amados. Não citar não significa excluir. Entenda isso. Se houvesse aqui somente 3, aí o item estaria errado. Porque aí ele estaria excluindo os outros 6, as outras linhas, as outras possibilidades. Ele só não quis citá-las. Só não quis citar. Ele falou, entre os 9, existem esses 3 de usuários. Isso é uma verdade? É uma verdade. Então o item 3 está certíssimo. Vamos ao item 4. O Conselho Nacional de Assistência Social é presidido por um dos seus integrantes, eleito entre os seus pares, ou seja, entre os seus membros, pares e membros, mas membros e pares nesse caso é igual. Neste caso do Conselho é igual, tá? Nesse caso não muda. Entre os seus pares, membros, para mandato de 2 anos, permitido uma recondução por igual período. Estamos falando do presidente. O presidente é eleito entre os seus pares para mandato de... Isso, garoto, isso, menina sabida, de 1 ano. O presidente é mandato de 1 ano, permitido uma recondução. O item está errado, porque o presidente tem mandato de 1 ano, uma recondução, não 2. E a última pergunta, 5, fala assim: o Conselho Nacional de Assistência Social reúne-se ordinariamente 1 vez por mês, por convocação de seu presidente, ou extraordinariamente por convocação da presidência ou de pelo menos 1/3 de seus membros. O item 5 está certo. Kennedy, essa informação não está na lei. Não está na lei, mas está no regimento interno. Como ele colocou no seu edital o Conselho Nacional, ele pode tirar perguntas de lá, e aqui é uma possível pergunta que ele tire lá do regimento interno. O item está verdadeiro, porque ordinariamente ele se reúne 1 vez por mês, né, e extraordinariamente se reúne por convocação da presidência ou pelo menos de 1/3 de seus membros. O item 5 está verdadeiro. Sendo assim, os itens verdadeiros é o item 3 e 5, 3 e 5 é o item C como correto. Amados meus, não esqueça dos links aqui abaixo. Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.